presta atenção nisso aqui, viu? Olha aí, ó. A Copa do Mundo já começou para o Brasil. Seleção nos Estados Unidos e a pressão já tá batendo na porta, né? Depois daquela estreia ridícula do Brasil contra Marrocos. Já deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. E hoje veio uma imagem que mexe com o torcedor brasileiro. Olha aí, ó. Neymar Júnior de volta ao campo. Calma! Ele ainda não voltou a treinar normalmente, não voltou com bola, não voltou para disputar nenhum tipo de jogada. Não voltou para bater falta, driblar, finalizar, dar arrancada ou participar do coletivo. Mas voltou a gramado, viu? E nesse momento, isso já é uma notícia enorme. E Neymar foi a grande novidade, né, do treinamento da seleção brasileira nesta terça-feira, lá nos Estados Unidos. E pela primeira vez, desde que o Brasil se reuniu para essa Copa do Mundo, o camisa 10 apareceu em campo, né? De tênis, não de chuteira, tá aqui, ó, fazendo trabalhos físicos, sem contato com bola, sem contato com outros jogadores, mas sim no campo. Aqui mais algumas imagens do treino com o Ney. Aí sim, ó, ele fazendo embaixadinhas aqui com a bola. E quando se fala de Neymar, meus amigos, cada passo vira assunto, não é? Cada movimento vira notícia, cada imagem vira uma esperança. E cada ausência também vira uma preocupação. Porque a verdade é essa. Neymar ainda é jogador que mais mexe com o imaginário da torcida brasileira. Pode gostar ou não gostar dele, viu? Pode criticar ou defender. Pode achar que ele ainda é decisivo ou que o ciclo dele já passou. Mas ninguém fica indiferente quando Neymar aparece em campo com a camisa da seleção brasileira. E essa volta ao gramado é o primeiro passo, né, de uma transição muito importante. Sair do departamento médico, sair do trabalho interno, sair da recuperação mais controlada e começar essa fase agora de campo. Só que é preciso realmente deixar uma coisa muito clara. Neymar ainda não está pronto. Participação dele contra o Haiti na sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, é considerada muito difícil essa participação de Neymar. Ou seja, pode até existir aquela esperança da gente, do torcedor, aquela vontade realmente de ver o camisa 10, nem que seja alguns minutinhos, mas a comissão técnica está sendo bastante cautelosa, bastante cuidadosa. E realmente tem que ser, né? Porque se tem uma coisa que o Brasil não pode fazer agora é queimar etapas com o Neymar. Não dá para transformar uma esperança em risco, não é? Não dá para colocar o nosso craque em campo antes da hora e perder o jogador pelo resto da Copa. Não dá para deixar a ansiedade da torcida comandar o departamento médico. Copa do Mundo é curta, mas lesão mal curada, meu amigo, é completamente cruel. E no caso de Neymar, a preocupação é ainda maior. Estamos falando de uma lesão na panturrilha direita, sofrida na derrota do Santos para o Coritiba por 3-0. 30 dias! Vai completar nessa quarta-feira, viu? Então, quando Neymar aparece em campo agora, a leitura correta é: Neymar voltou, vai jogar. A leitura correta é: Neymar deu o primeiro sinal de avanço. Tá aqui, ó, mais algumas imagens que a CBF colocou. E realmente é bastante diferente, né? Esse detalhe é fundamental, porque na segunda-feira, ontem, Neymar fez exames e ficou de fora da atividade. O departamento médico quis avaliar o processo de cicatrização do problema na perna direita. Isso mostra que existe controle, existe cuidado, existe aquele protocolo, né, do médico Rodrigo Lasmar e de toda a comissão médica da seleção brasileira. Não está lidando com o Neymar no improviso. A comissão também quer entender exatamente como é que está a cicatrização, como é que está a resposta muscular, como o corpo está reagindo e até onde ele pode avançar. Nesta terça-feira, né, ele foi ao campo pela primeira vez com o restante do grupo, né, mas fez essa atividade separada, né, como eu mostrei aqui, ó, batendo uma bolinha, fazendo aqui algumas embaixadas, mas nada de contato, nada de dividida, nada de aceleração máxima com o adversário pertinho dele. Isso mostra realmente o tamanho da cautela, do cuidado que a CBF está tendo com o Neymar, né? Mas realmente, eu faço uma pergunta: por que essa imagem é tão importante? Porque até então Neymar vinha trabalhando apenas na parte interna
do centro de treinamento, junto com fisioterapeutas e preparadores físicos. Até a galera tava zoando na internet. Ah, botaram ele pra tomar uma vitamina D. Calma, rapaz, calma. Sei que a galera realmente tira muita onda. Mas quando o jogador sai dessa parte interna e vai pro campo, ainda que sem bola, ele muda de fase. É como se fosse uma escadinha, né? Primeiro o tratamento, depois o fortalecimento, depois o trabalho físico controlado, depois campo sem bola, depois campo com bola, depois um treino parcial com o restante do grupo e depois um treino completo. E aí sim, só depois o jogo. Neymar ainda tá no meio desse caminho. Não está no final, mas pelo menos saiu do começo, né? E isso para a seleção brasileira é uma notícia que anima muito, muito realmente. E Neymar não é só mais um jogador dentro desse grupo. Neymar é o camisa 10, Neymar é o nome que carrega o peso de uma geração, né? Neymar é o cara que, se estiver bem, muda a forma como o adversário marca o Brasil. Mesmo que o Brasil tenha o Vinícius Júnior, que fez o golaço, aliás, viu? Golaço era tudo que a gente queria, né? Com a camisa da seleção. O Rafinha, muito cobrado. O Endrick, que não ganha oportunidades, né? Com o Carlo Ancelotti. Matheus Cunha, Igor Thiago, Paquetá, Bruno Guimarães. E o Casemiro voltando andando, né? Mas o Neymar ainda tem uma coisa que poucos têm. Capacidade de quebrar o jogo em apenas uma jogada. Bola parada, é o passe inesperado, é o drible que chama dois marcadores, a visão para encontrar o companheiro livre e a experiência de Copa do Mundo. Vai para a quarta. A personalidade, né, para assumir essa pressão. E é por isso que a volta dele ao campo mexe tanto, né? Mas aí vem a pergunta que precisa ser feita. O Brasil precisa apressar Neymar? A minha resposta é não. De jeito nenhum. Nada disso. Porque contra o Haiti, por mais que seja um jogo teoricamente mais acessível, não sei se tem jogo mais fácil, não. O Brasil, com a bola que o Brasil jogou, a postura que o Brasil teve contra Marrocos, não sei, viu? E a presença de Neymar ainda parece realmente muito distante. E talvez seja melhor assim, porque se o Brasil precisar de Neymar contra o Haiti a qualquer custo, então o problema é maior do que a lesão dele. Aconteceu isso na França, né, em 2002, com Zinedine Zidane. A França tropeçou, perdeu a estreia, depois empatou outro jogo. Aí colocou o Zidane, que estava se recuperando ainda de uma lesão na coxa. Colocou ele no terceiro jogo para classificar a França e a França ficou de fora. E ele não jogou nada. Por quê? Não estava recuperado, estava machucado. A Argentina guardou Di Maria para os jogos finais da Copa de 2022 e Di Maria fez aquele gol na final da Copa do Mundo. Se não fosse aquele gol, foi 3-3 o tempo normal. 3-2, França campeã. Simplesmente. Rivaldo, que chegou machucado na Copa de 2002, lesão no joelho. O próprio médico do Barcelona disse: ele está entregue agora à seleção, responsabilidade da seleção agora. Eu não me responsabilizo, disse o médico do Barcelona. E Rivaldo jogou a Copa do Mundo infiltrado, mas tinha pelo menos um mínimo de condição de jogo. Foi pro jogo, fez uma grande Copa do Mundo, né? Para muitos o melhor jogador daquela Copa, do pentacampeonato de 2002. Mas realmente, o Neymar precisa de força para competir sem depender de um jogador que ainda está voltando, né? Brasil tem que dar essa resposta coletiva. E Neymar precisa voltar quando realmente estiver pronto para fazer a diferença. Não para virar manchete, não para entrar só pela emoção, não para os memes, né? São muitos memes aí. E não para alimentar uma narrativa de que ele não serve, né? Que ele não serve. Muitos estão dizendo aí, tão malucos, querendo que ele não entre em campo. Porque se ele entrar, eu creio que ele vai fazer alguma coisa, viu? Tem que voltar para jogar e voltar bem. Mas tem que estar bem para poder jogar bem. E a comissão técnica sabe disso, né? O Ancelotti sabe disso. O DM sabe disso. E o próprio Neymar também tem consciência disso. Porque essa pode ser a última grande Copa do Mundo dele. É a última, como ele falou, né? Ele já disse, é a minha última Copa do Mundo. E essa pode ser a última chance de Neymar transformar uma história de dores, muitas contusões, né? Mais de 40, em uma história de glória. E aí a pressão fica maior ainda em cima do cara. 2014 saiu machucado contra a Colômbia, o Brasil caiu sem ele no 7-1. 2018 chegou cercado de expectativa, mas também de cobrança, virou meme mundial. Em 2022 fez gol contra a Croácia, golaço. Parecia que o Brasil estava classificado, mas veio o empate, os pênaltis e a queda. E agora em 2026, Neymar mais uma vez
chega cercado de dúvidas físicas. E a pergunta que fica no ar é essa: será que o corpo vai deixar Neymar jogar a Copa que ele sonha? Será que ele ainda consegue ser decisivo? Será que ele volta a tempo de ser protagonista? Ou será que o Brasil vai ter que aprender definitivamente a caminhar sem o seu camisa 10? Essa é a tensão, essa é a história. E não é só um treino, não é só uma corrida no gramado. É a imagem de um jogador tentando voltar no meio da maior competição do planeta Terra. E com o Brasil precisando de muitas respostas. E o Brasil está no grupo C e depois da estreia volta a campo contra o Haiti nesta sexta-feira às 9h30 da noite em Filadélfia. Eu não acredito que Neymar esteja no jogo. E a seleção chega pressionada. O time ainda precisa convencer, o Ancelotti ainda precisa encontrar a melhor equipe, o melhor equilíbrio e o ataque ainda precisa funcionar com mais naturalidade. O meio de campo ainda precisa dar muita sustentação. A gente viu Marrocos tomar conta do jogo, humilhar a seleção brasileira, né, naqueles primeiros minutos. E a torcida ainda tá tentando entender qual é a cara desse Brasil na Copa do Mundo. Não tem cara ainda, viu? E Neymar, quando voltar, pode ser a solução. Muita gente não acredita. Eu acredito. Mas também pode mudar toda a estrutura do Brasil. Por que onde ele joga? Ele entra no lugar de quem? Como é que encaixa com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, com o Paquetá? Tira algum desses aí, meu irmão. Só não tira o Vinícius Júnior porque fez o golaço. Merece ficar, viu? O Brasil vai perder a intensidade sem a bola, ganha criatividade, ganha a bola parada. Pra que intensidade? O Rafinha correu 11 quilômetros. 11 quilômetros contra Marrocos. Qual foi a intensidade de Rafinha em campo? Pra mim, nenhuma. Mas aí o Brasil ganha criatividade, ganha bola parada, ganha uma liderança técnica. Mas essas perguntas vão aparecer realmente quando Neymar estiver apto para o jogo, liberado. Por enquanto a pergunta ainda é outra, né? Quando ele estará pronto? E pelo que se sabe agora, a resposta é: ainda não tá. Infelizmente. Ele está avançando, mas a Copa não espera, tá passando, viu? Tá passando. Esse é o drama. O Brasil precisa seguir vencendo enquanto Neymar se recupera. Nenhuma vitória até agora. Neymar precisa correr contra o tempo sem se machucar novamente. É uma corrida silenciosa, é uma corrida contra o relógio, é uma corrida contra a própria panturrilha. Sempre complicada, viu? Das contusões mais complicadas que o jogador profissional tem. E uma corrida também contra a ansiedade de milhões de torcedores brasileiros. Ansiedade daqueles que não querem ver ele bem e ansiedade daqueles que querem que ele arrebente. Ele não está tratando apenas de uma lesão. Ele está tentando preservar uma condição muscular, recuperar a parte física e preparar o corpo para suportar essa intensa Copa do Mundo. Meu amigo, o que a galera tá correndo, o que a galera tá dividindo. Meu Jesus. Por isso que muita gente dizia, não dá pra Neymar jogar uma Copa. A gente tá vendo aí a intensidade, né? Eu acredito que dá pelo talento dele. Agora, se for realmente dividir corpo a corpo, tem jogo não, viu? Mas a CBF entende realmente que não é só cicatrizar, né? É voltar com muita segurança, é ter resposta de ritmo, ter explosão, ter mudança de direção e conseguir acelerar e frear as jogadas. E futebol não é só correr. Acabei de falar do Rafinha, né? Futebol é giro, é arranque, é contato, é pancada, é dividir bola, é cair e levantar. E fazer tudo isso sob pressão. E para Neymar, que vive do desequilíbrio, do drible, da aceleração curta e da criatividade, essa panturrilha precisa responder, viu? Não pode ser meia recuperação de jeito nenhum. Tem que ser uma recuperação de verdade, 100%. Por isso que a Comissão Técnica do Brasil está cautelosa. Por isso o torcedor, né, precisa entender que a imagem anima, mas não garante nada. Vamos sem pessimismo. Neymar ainda não está pronto, mas é uma ótima notícia vê-lo dentro de campo. Então, a notícia do dia é essa. Neymar foi a campo pela primeira vez nos Estados Unidos. De tênis, sem bola, sem contato, em trabalho físico. Mas foi. E nesse primeiro momento, esse primeiro passo pode significar muita coisa. Você acha que o Brasil deve esperar Neymar com calma? Ou realmente acha que Ancelotti deve usar o camisa 10 contra a seleção do Haiti? Nem que fosse por alguns minutinhos. Ele ainda pode ser decisivo nessa Copa do Mundo? Comenta aqui embaixo, né? Porque a Copa, graças a Deus, ainda tá só começando. Tem muito jogo bom. E a história do Neymar ainda não acabou. Se inscrevam aqui no nosso canal, no Solta a Voz Ativa, botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, meus amigos.
Valeu, Neymar. Boa sorte. É bom lhe vê-lo novamente em campo.